Nós vamos chamar agora o pajé, o padre Juarez de Castro, que pertence ao clero da Arquidiocese de São Paulo, para repercutir a morte do Papa Francisco. Bem-vindo, padre Juarez, é um prazer falar com você, obrigado por atender ao Primeiro Impacto. Na sua opinião, qual foi a importância de Francisco para a Igreja Católica? O Papa Francisco, boa tarde para vocês, boa tarde e parabéns pela reportagem, pela cobertura. Na verdade, o Papa Francisco, ele traz para a gente esse sopro novo na Igreja, quando ele assume o pontificado em 2013, e traz para a gente coisas que vão ficar, que a gente poderia chamar de legado. Mas uma das coisas mais importantes que a gente vê no Papa Francisco é justamente o seu contato com os pobres, né? A sua vontade de que a igreja seja mais simples. A gente vai lembrar do Papa Francisco com o seu cuidado com a ecologia, mas a ecologia de um modo mais integral, não vendo somente a ecologia, somente a natureza e de repente os animais, mas o homem e a mulher dentro dessa natureza. Uma encíclica, Laudato Si, veio dele justamente dessa importância que ele queria dar à natureza. Há coisas importantíssimas. Papa Francisco enfrentou problemas seríssimos e sempre com uma vontade muito forte de dizer, olha, nós precisamos resolver isso. Enfrentou a questão do abuso dos menores na igreja, trouxe isso para essa discussão, ensinou as outras instituições também a pensar dessa forma e falar, ó, nós precisamos deixar isso muito claro e precisamos combater esse tipo de abuso. E é importante lembrar que o Papa Francisco, ele sempre trouxe essa ternura muito grande de acolher o pobre, acolher o menos favorecido. Lembra que quando o Papa Francisco assume o pontificado, ele faz um gesto muito significativo. Ele vai até a ilha de Lampedusa receber os imigrantes. Estava começando aquela crise migratória na Europa. Ele vai receber os imigrantes como quem diz, olha, sejam bem-vindos, nós queremos acolher vocês. Isso é muito significativo. E outra coisa, Papa Francisco, ele traz para a Cúria Romana, né, mulheres assumindo cargos de chefia na Cúria Romana, colocando a mulher ali numa posição que de repente a mulher não tinha visto isso antes na igreja. Então é um homem corajoso, mas ao mesmo tempo muito terno, trouxe para a gente justamente essa igreja mais próxima, mais acolhedora. Padre Juarez, eu queria perguntar para o senhor sobre essa intervenção do próprio Papa durante o período que foi aí o líder religioso maior da Igreja Católica. Como o senhor mesmo falou, ele mexeu em algumas feridas. Você acredita que essas mudanças elas devem ser permanentes ou isso pode ser revisto por um novo Papa? Eu acredito que serão permanentes porque o Papa Francisco, ele impactou a igreja de uma forma tão positiva, que a igreja ela entra nesse caminho junto com o Papa Francisco. Ele traz para a igreja, como eu disse, essa face acolhedora, cheia de ternura, e que com certeza continua e com certeza vai continuar com o próximo Papa também. Então, ele, como eu disse a você, ele impactou de uma forma tão positiva que esse é o caminho que a igreja tem que fazer. Esse é o caminho que a igreja tem que seguir. E eu acredito, independente do Papa que assuma, né, esse é o caminho que a igreja, conduzida pelo Espírito Santo, é uma coisa interessante a gente falar nisso agora, né, porque de repente há muitas especulações sobre quem vai ser o Papa, como vai ser o Papa escolhido, mas uma das coisas que é muito clara dentro da igreja é que quem escolhe o Papa é o Espírito Santo. Então, quem conduz a igreja é o Espírito Santo. Então, na verdade, não importa quem seja o Papa, importa que ele continuará sendo conduzido pelo Espírito Santo, como foi nesse tempo do pontificado de Francisco. Como é que você caracteriza, né? Vamos pensar no Brasil, um país que tem muitas desigualdades sociais, assim como tantos outros que o Papa Francisco fez questão de visitar durante o período desses 12 anos em que foi o Papa. Como é que você classifica principalmente essa atenção aos mais pobres, aqueles que não têm voz, aos injustiçados, o Padre Juarez?
Você lembrou uma coisa muito interessante, muito interessante. O Papa Francisco, desde quando assumiu o pontificado, ele fez uma opção em visitar, né, e ir a o que ele chamava de periferia do mundo, né? Porque o mundo está muito centrado na Europa e nos Estados Unidos e acha que isso que acontece. É o tal achar que o mundo gira em torno daquilo. Não, o Papa fez questão de visitar lugares que nunca o Papa tinha ido. Fez questão de ir a lugares e nomear bispos, arcebispos, cardeais principalmente, de lugares que nunca se tinha tido um cardeal. E o Papa fez questão de mostrar, ó, a igreja está com vocês, independente se tinha muita gente ou se tinha pouca gente, né? Visitou lugares em que a igreja era minoria das minorias e estava ali. Essa preocupação do Papa com as minorias, essa preocupação do Papa com os empobrecidos era muito, muito evidente, muito evidente. Tanto é que o Papa, de repente, ele era muito criticado, né? Ele era muito criticado. Por quê? Porque ele tocava em algumas coisas, tocava em questionamentos que fazia as pessoas pensar, principalmente os governantes. Nunca teve receio de chamar atenção numa viagem que ele fazia, ou do governante, ou das pessoas que estivessem ali, sobre a questão social. Nunca teve, né? O Papa teve no Brasil e aqui ele se preocupava muito, sabe? Ele preocupava como é que está a evangelização na Amazônia, como é que vocês estão indo aos lugares mais pobres. Ele tinha essa preocupação. E uma outra coisa importante é que cada vez que os bispos brasileiros visitavam o Papa, isso é normal, que haja as visitas chamadas ad limina, né? Sempre o Papa perguntava pelo povo, perguntava pelas pessoas e perguntava o que a igreja estava fazendo. Isso é importante. O que a igreja fazia, o que a igreja estava fazendo para aliviar a dor do povo. Palavra pelas redes sociais e agora, de forma muito gentil, nos atende aqui no Primeiro Impacto. Obrigado pela sua participação e uma ótima tarde. Muito obrigado a vocês pela cobertura, excelente. Muito obrigado.